Primeiro livro de Pedro. Quem foi Pedro? Moradores em Betsaida, na costa norte do lago da Galileia, Pedro, seu pai, Jonas e seu irmão André trabalhavam na indústria pesqueira dessa região. Depois de André ter apresentado Pedro a Jesus, o Senhor mudou o nome dele de Simão para Cefas, Rocha, e ele serviu de porta-voz dos 12 discípulos. No final da vida terrena de Jesus, Pedro decepcionou grandemente ao Senhor ao negá-lo. Mas depois da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Pedro tornou-se um pregador corajoso e um líder reconhecido na nova igreja. Ele proclamou pela primeira vez o Evangelho aos gentios na casa de Cornélio. Sabemos que viajou durante seus últimos anos, e a tradição diz que foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Quem eram os leitores dessa carta? O primeiro versículo diz que eram forasteiros espalhados pela Ásia Menor. A palavra forasteiros refere-se aos cristãos cuja cidadania estava no céu, mas que viviam nas províncias da Ásia Menor, citadas no versículo. Em outras palavras, seu ponto de vista do céu eram considerados forasteiros, embora residentes nessas províncias da terra. Os leitores eram judeus ou gentios? Provavelmente ambos, embora predominantemente gentios em vista do modo como são descritos em 1º capítulo e 2º. E onde Pedro se achava ao escrever essa carta? Na Babilônia. Apesar disto poder indicar a cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, é mais provável que se refira simbolicamente a Roma. A tradição conta que Pedro passou a última década de sua vida em Roma. Caso positivo, ele escreveu esta carta em 63, pouco antes do início da perseguição de Nero aos cristãos, que foi em 64. E qual o tema da carta? O próprio Pedro declara que é a genuína graça de Deus, especialmente ao proporcionar aos crentes uma resposta apropriada ao sofrimento e perseguição. Desde que essa carta foi escrita, antes de iniciada a perseguição romana oficial, os cristãos estavam experimentando maus tratos dos oficiais romanos, calúnias e ostracismo social. Os sofrimentos deles eram os normalmente esperados por qualquer crente que viva como estrangeiro nesse mundo. Quais alguns assuntos tratados por Pedro? Nossa herança segura, um chamado à santidade, submissão ao governo, submissão aos senhores, o exemplo da submissão de Cristo, submissão aos maridos, por que os cristãos sofrem, como reagir ao sofrimento e os deveres dos presbíteros na igreja. E você, riqueza, ficou curioso para conhecer as palavras do esquentadinho da Bíblia? Sim, Pedro era o mais nervoso e ele fez prodígios e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Leia o primeiro livro de Pedro e com certeza você vai ficar curioso para saber o que está escrito em 2 Pedro, que será o nosso próximo episódio. Deixe seu like e eu te vejo lá. Um beijo.